Olá, é muito bom ter você aqui no programa Mulher Real. Hoje iremos conversar sobre pessoas que se fazem de vítimas em tudo e como sair dessa situação. Se identificou ou conhece alguém assim? Então o programa é para você. Não sai daí porque o Mulher Real já está no ar. O vitimismo é um sentimento de autopiedade que se apresenta de forma bastante complexa, porque costuma envolver pelo menos duas pessoas, ou seja, a que sente autopiedade e a que serve de reforço. Vamos entender melhor sobre esse assunto com a nossa querida convidada, a psicóloga especialista em neuropsicologia, Neiva de Almeida. Olá, Neiva, muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez e nos agregar conhecimento e também nos mostrar muitas direções, né? Que pode ser que muitas mulheres tenham vivido isso e muitas vezes não está nem atinando que está dentro desse patamar ou dessa circunstância, né? E a gente vai tratar aqui, mesmo que o programa é rápido, mas também um alerta, né? Para que a gente venha entender que, às vezes, as nossas atitudes, reações também, nós temos que nos compreender como que a gente está, se a gente realmente está nesse papel ou como que sai desse papel, né? Porque às vezes se torna um costume, né? Sim. Mas vamos lá, vamos começar aí já a entender o que é esse vitimismo na nossa vida, como que ele chega até nós e a gente vai agregando aí até as nossas experiências. Então, Flávia, é sempre um grande prazer né, estar aqui no programa, é um programa de grande relevância, né? Traz temas que têm ajudado muitas pessoas, eu tenho recebido né, muitos relatos né, do seu programa e é sempre bom poder agregar. Que né? bom. E o tema vitimismo, como você bem explicou, né, o vitimismo ele é um sentimento, né? Em que a pessoa ela sente pena, ela sente dó, uma autopiedade né, dela mesma. E é tão complexo porque ele sempre, pelo menos duas pessoas têm que estar sempre envolvidas. Sim. Que é a pessoa que sente pena, que sente dó dela mesma, Sim. e a outra que serve de reforço. Como que ela serve de reforço? Quando ela sente culpa, quando ela sente dó, Sim. quando ela sente culpada mesmo pelo sofrimento do outro. Entendi. Né? E nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro. Isso é verdade. Né? Então, nós precisamos entender bem o quanto que um sofrimento ele é dentro do que é esperado, porque todos nós passamos né? Sim. por problemas, por situações difíceis, onde o nosso psicológico não está tão bem, nós vamos precisar de ajuda de alguma pessoa. Mas só que isso não significa que essa pessoa está querendo entrar num lugar de vítima. Por quê? O lugar de vitimismo, ele tem ganhos, né? Entendi. É uma zona de conforto, sim, sim. né? Então, algumas características, elas vão determinando, né? Se o comportamento da pessoa, ele é de vitimismo ou não. Entendi. Porque no vitimismo não tem essa clareza. Entendi. Então, por isso que é bom a gente saber como que é o comportamento de uma pessoa que está dentro do normal, né? Ou aquela pessoa que está se fazendo de vítima, né? Porque acaba que todas as duas adoecem. Olha. Se a gente não consegue identificar, acaba que todas as duas vão adoecer. Olha né? só. Então, nós temos algumas características né, de pessoas vitimistas. Por exemplo, elas sempre sentem pena, constantemente sentem pena, piedade delas mesmas. E o que elas querem? Elas querem muito que as outras, tentam fazer com que as outras pessoas também sintam o mesmo por elas. Sim. Então, por exemplo, frases do tipo assim, por que tudo dá certo para as outras pessoas e para mim não dá? Você já ouviu alguém falar assim? Claro, você atende várias mulheres? Claro, muitas, né? muitas. Então, se você convive com uma pessoa assim, você conhece alguém assim, você não pode né, reforçar esse comportamento. Sim. Por quê? Você reforçando, você reagindo a isso, o que você vai estar fazendo? Você vai estar ajudando essa pessoa a continuar nesse mesmo papel, presa nesse lugar. Que para ela é ótimo, é confortável, porque ela não tem que se haver com nada. Sim. Né? E essa pessoa sempre, ela vai estar sempre nesse papel mesmo, a pessoa que está tendo essa atitude do vitimismo. Tudo na vida dela sempre vai levar para esse lado que não dá certo, ou toda dificuldade, tudo, para mim não vai dar. É sempre uma constância, né? É algo muito extremo. Não é porque às vezes a gente passa por situações, é isso que a gente está tentando trazer essa clareza, né? Sim. Que pode ser que em algum momento nós falamos, mas não quer dizer que é um papel
tão apurado, né, tão forte isso na nossa vida. Às vezes Deus já ali direcionou, falou assim, não, vamos embora, continua, né? Sim. Mas para a pessoa que está vivendo essa situação, tendo essas reações, em tudo na vida dela. Seria assim, em todas as áreas que eu falo, sempre a pessoa ela sempre vê algo assim, sempre passa que está difícil, sempre é ruim. Seria isso? Sim, sempre são pessoas que querem estar no lugar onde ela não quer se responsabilizar por nada, ela quer que todas as outras pessoas resolvam os problemas dela, Sim. Né? Ela não quer saber com nada. Né? Elas manipulam as pessoas. Olha para você ver que interesse. Isso, ela faz uma projeção ali, elas manipulam aquelas pessoas que estão ao redor dela e é tão estranho que o que elas fazem? Elas acabam agindo, né, de propósito, de forma impotente. Para quê? Para sensibilizar, para obter o quê? Uma compaixão, para obter o quê? A simpatia e o favor das outras pessoas. Entendi. Ela pode fazer com que você se sinta culpada por algo que você já fez por ela. Então, é muito sério. E nós também temos a situação da questão do vitimismo, de pessoas vitimistas, que são consideradas os vampiros emocionais. Olha, falei pra gente. Vendo? Olha como que elas são tão pegajosas quando elas querem, né, buscar alguém para poder ajudá-las, elas são bastante pegajosas, sabe? Entendi. Elas tentam atraí-las de alguma forma. Sabe aquela pessoa que fica te importunando o tempo todo até ganhar pelo cansaço? Sim. Então, elas fazem isso com a intenção de quê? De que você possa ajudá-la a lidar com os problemas delas, tá? Elas formam uma imagem de carência, não querem se responsabilizar por nada, né? E elas tentam fazer você se sentir mal quando você não consegue ajudá-la. Nossa. Né? Então, é muito sério, né, a questão do vitimismo. É lógico que todos nós já passamos por alguma situação em que às vezes a gente até sentiu pena de nós mesmos, em alguma situação. Todo mundo passa por algum problema, até só por estar vivo. Isso. Não é nada que conspira contra a gente. Mas, para a pessoa vitimista, o mundo conspira contra ela. Entendi. Então, por isso que é muito importante a gente identificar para a gente até ajudar essas pessoas. Sim. Né? E até ver também, nos analisarmos para ver se a gente também está fazendo isso, né? Sim. Isso aqui é um alerta para que a gente venha analisar a nossa história. Algo que um dia Deus ministrou isso muito forte no meu coração, dizendo isso. Flávia, analise a sua história. Não analise a história do outro, não. Porque analisar a vida do outro é muito fácil, né? E a gente nunca vai conseguir, né? Porque só Deus sabe o que passa no coração de cada um, as dificuldades, mesmo que a gente possa até ajudar o próximo. Mas para a gente analisar também como que a gente tem reagido, né, diante das dificuldades, das situações da vida. Porque a luta, enfrentar os obstáculos, a gente sempre vai ter que desgastar a energia, a gente vai ter que ter uma entrega, uma renúncia, né? E, às vezes, esse papel que, às vezes, pessoas estão nele, nessa questão do vitimismo, a pessoa não quer sair, como você falou, da zona de conforto, né? Ela sempre vai querer algo tudo pronto, né? Sempre vai fazendo com que a pessoa faz o que ela quer. Sim. Se for olhar por esse ângulo, não é? Sim, é interessante que você fala, porque essa questão de comparar, né, a pessoa vitimista, ela fica se comparando com os outros, né? E sempre querendo ganhar, estar num lugar pior do que as outras pessoas. Entendi. E nós, quando nós devemos nos comparar com nós mesmos, né? E a pessoa vitimista, o que acaba? Ela quer que todas as pessoas que estão ao seu redor ali acabam resolvendo os seus problemas, né? Elas criam confusão à toa, né? Elas criam situações que deixam as pessoas numa situação muito desconfortável. Por exemplo, elas não gostam de ouvir que você fale do comportamento dela. Então, ela não gosta. Então, o que ela faz? Ela usa frases para que ela possa cortar vínculo com você. Do tipo, se ela te pede alguma coisa, e aí ela fala assim para você, nossa, desculpa eu ter te incomodado, eu não te peço mais da próxima vez. Entendi. Tá vendo que está subtendido aí? Ela está querendo dizer algo para você, né? Ou então, quando ela pede alguma coisa e aquela pessoa, naquele momento, ela não pôde fazer. Ela fala assim, não, pode deixar. Fulano de tal disse que quando eu precisasse, eu poderia contar com ela, né? Entendi. Então, assim, sempre está subtendido, ela quer jogar uma culpa no outro, porque essa pessoa ela não quis o quê? Ajudá-la naquele momento, porque tem isso também. A pessoa vitimista, ela quer tudo a seu tempo e na sua hora.
Nossa. Ela não sabe respeitar, ela não sabe esperar que o outro também tenha um tempo. Sim. E aí acaba o quê? Consumindo muito essas outras pessoas. Então, por exemplo, pessoas que convivem com uma pessoa que é vitimista, né, que tentam fazer com que elas façam tudo para elas, acabam em algum determinado momento sentindo assim, que as suas emoções, né, a sua energia, né, a sua paz interior, que elas estão se esvaindo. A pessoa se sente o quê? Sugada. Por isso que nós falamos de vampiros emocionais. Né? Então, assim, é um prejuízo muito grande, tanto para a pessoa quanto para a outra. Né? Porque a outra ela não cresce, ela não tem responsabilidade nenhuma, mas também ela não vai crescer. E, geralmente também a pessoa ela vai ficando sozinha. Sim. Né? Porque as pessoas não vão querer mais ficar próximas, porque ela se torna uma pessoa, o que é falado muito hoje, uma pessoa tóxica, né? Sim. E não é que a gente está falando aqui de pessoas que têm suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas e tal. Mas falando dessa gravidade, né? A pessoa se torna sozinha, né? Ela como ela não respeita o outro, ela sempre, né, suga do outro, então ela perde os vínculos, né? E não cresce. Né? Se for olhar, a pessoa ela pode ter tudo para crescer, né? Mas aquilo ali muitas vezes faz com que ela simplesmente venha dar passos para trás, né? Sim, acaba que as pessoas que são vitimistas, né, elas não aceitam ideias diferentes, né, e nem críticas construtivas. Quando se fala isso para essa pessoa, ela acaba pensando que está todo mundo conspirando mentalmente contra ela. Entendi. Ela acha que todo mundo está querendo tirar o lugar dela, porque ela ela não gosta de sair desse lugar, ela não quer. E só a possibilidade de pensar que eu tenho que sair desse lugar, né? E isso é muito desconfortável para ela. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela te pede algo e você começa a mostrar para ela um outro caminho, uma outra alternativa, onde ela mesma vai construir, né, juntamente com a outra pessoa, isso para ela é o fim, porque ela não quer ficar nesse lugar. Ela não quer se responsabilizar, porque se der errado, não foi ela que fez, foi o outro que fez. Né? Então, elas não gostam de se responsabilizar, né? Sempre queixas negativas. As comparações que elas fazem sempre as comparações delas são piores do que a das outras pessoas. Imagina que ela tem uma amiga e essa amiga venha conversar com essa pessoa que é vitimista. Então, quando ela conta um caso para ela, que ela vai falar de algo que ela está passando, normalmente a pessoa vitimista, às vezes ela nem consegue esperar ela terminar de falar, porque ela quer competir com ela em situações piores que ela já passou. Então, ela quer ser ouvida, né? Sempre quer ser ouvida, mas ela não quer escutar o outro. Sim. Né? Ela não tem aquela empatia com o próximo, né? Não tem. Não tem aquele prazer de ajudar. Não tem. Sempre se torna o centro, né? Sim. De tudo. Sim. E isso vai trazendo um peso tão grande para a vida da pessoa, né? A gente hoje falando aqui é um alerta, é algo para a gente se cuidar, para a gente se autoanalisar. Né, de entender o papel também daquele que faz o reforço, né? Sim. Porque a gente vai lidar com todos os tipos de pessoas. Pode ser que às vezes eu não tenha esse papel, mas eu vou encontrar pessoas assim. Então, o não reforçar é isso, né? E se tem essa pessoa, sempre trazer, às vezes, outras direções. Sim. Seria um escape? Seria uma forma de ajudar? Como que seria a forma de ajudar? Então, até quando a pessoa ela é próxima da outra e ela tem aquela liberdade, né, de falar, ela pode se abrir, conversar com ela, mostrar para ela, olha, você está vendo esse comportamento que você está tendo, ele não é assertivo, vamos tentar mudar, porque como ela tem uma proximidade, ela tem essa liberdade. Mas dependendo do caso, se eu não tenho muita proximidade, qual que é a tendência? É a pessoa o quê? Se afastar. E a gente percebe que às vezes as pessoas vitimistas, nem a família consegue ficar perto. Isso que eu penso. Elas vão acabando ficando sozinhas. Ninguém quer ficar perto, porque é muito difícil você ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Né? Tudo que ela vai falar tem algum cunho negativo. Né? Elas não se sentem capazes de fazer nada, elas não progridem, elas não têm vontade de experimentar algo novo. Né? Isso vai trazendo também outros pesos na vida da pessoa, porque eu acho que vai agregando tantas coisas assim, como ela não consegue romper algumas áreas, aí também ela não se alegra com quem vence. Né? É triste falar, às vezes, essas circunstâncias, mas é uma realidade. Então, a pessoa vai se fechando dentro do mundo dela.
né? E a visão dela de mundo se torna uma visão diferente também. Ela não consegue sair muitas vezes desse patamar. Mas e às vezes, vamos colocar aqui, né, como você mesmo falou, a família é difícil para chegar até ela. Às vezes pode ter alguém ou outro que vai, né? Tomara que tenha. Mas e aí? Às vezes tem uma pessoa hoje que está nos escutando, né? E está vivendo isso daí, ou está dentro desse papel. E como que uma pessoa pode sair? Às vezes buscando até uma terapia também, né? Às vezes um cuidado, mas a pessoa tem que se despertar para isso também, né? Sim. É muito difícil uma pessoa vitimista ela conseguir enxergar o seu comportamento por si só e dar conta de sair sozinha. Ela vai precisar de uma ajuda profissional, né? E ela precisa de que reconhecer, né, o comportamento que ela está emitindo, que ele não é tão assertivo assim. Ela reconhecer qual que é a participação dela nesse... Por que ela fica nesse lugar? Sim. Ela entender quais os ganhos secundários. Porque a pessoa que tem um comportamento de vítima, ela tem ganhos secundários. Entendi. Né? Então, ela não vai querer sair daquele lugar. Então, ela precisa de reconhecer, entender, começar a se autorresponsabilizar, se autoconhecer, né? Aprender a fazer críticas em relação a ela mesma, de forma que críticas positivas, o que eu posso mudar, né? Como eu posso mudar. E ela tem que fazer um esforço também, porque isso depende de esforço, né? E, na verdade, o nosso cérebro ele não quer despender energia, né? Ele quer ficar sempre agir da mesma forma, então é cômodo, né? Então, para essa pessoa querer sair desse lugar, ela vai ter que ter uma disciplina, ela vai ter que ter um esforço, né? Ela vai querer realmente e ter atitude, porque não é só ter vontade, né? É uma coisa que eu penso, que eu falo, é uma coisa. A minha atitude é que diz quem eu sou. É verdade. Né? Então, isso tudo tem que ser congruente. Então, ela tem que querer sair desse lugar. Muitas das vezes, ela vai precisar de uma pessoa que está ao redor dela para dar esse toque, para poder ajudar, para poder levar essa pessoa. Olha, eu vou com você nessa primeira, né? Nessa primeira sessão. Vamos procurar alguma ajuda, né? De forma que você saia desse lugar. Né? Então, ela tem que estar aberta, né? Para poder receber essa ajuda. Com certeza. E a gente hoje falando aqui no programa, a gente falando todo um contexto de um trabalho, né? Você, psicóloga, né, cuida de tantas pessoas que vivenciam isso, né? Mas a gente trazendo esse tema hoje é porque há uma crescente, né? Há uma crescente, uma preocupação, sim, para que a gente não seja o segundo também, né? Não reforce quem está ali, ajude quem está passando por isso. E, às vezes, quem está nos vendo também, a pessoa entender que chegou a hora também dela romper áreas na vida dela, de procurar uma ajuda, né? De não ter vergonha, não consigo, eu fico só nesse... Vamos colocar assim, em poucas palavras que nós dizemos aqui, eu estou dentro disso, então eu vou procurar uma ajuda. Porque algo que eu falo muito para muitas pessoas, sua vida é muito preciosa. O nosso tempo aqui é tão rápido, tão resumido, para viver de qualquer maneira. E Deus nos trouxe aqui para que a gente venha cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Independente dos obstáculos, dos gigantes que nós temos que enfrentar diariamente, Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar e nós vamos vencer, né? Mas, se a gente entrar dentro disso daí, a gente vive algo muito egoísta, né? Uma vida egoísta, vamos dizer assim. Né? A gente não tem prazer em nada, não tem prazer de ajudar o próximo, não tem prazer de fazer nada. Porque a pessoa sempre se olha de uma forma, sempre menos, né? Tudo é menos, mas também se torna confortável. Sim. É menos para ela, mas ela quer que todos, né, façam mais para ela. Isso. Né? Quanto mais ela se coloca lá embaixo, mais ela quer que os outros façam para ela. Nunca está satisfeita também, né? Não. E o que preocupa também é essa pessoa que reforça, sabe? Porque ela é abalada, eu percebo que essas pessoas, elas são muito prejudicadas, porque elas têm um sentimento de culpa tão grande, porque às vezes é uma pessoa que ela tem ali um convívio, né, muito perto. E aí ela pensa assim, nossa, mas eu não fazer isso para aquela pessoa, e aí o que ela vai pensar de mim? E começa, né, com aquela situação de desconforto para ela, sabe? Entendi. Essa pessoa, ela precisa também de ter um acompanhamento, de começar a entender que ela não é responsável pelo comportamento do outro, que ela pode ajudar,
né? Ela pode o quê? Ajudar essa pessoa a sair desse lugar, mas ela não pode viver para ela. Sim, né? Ela sim. entender que a vida do outro é do outro. Sim. Ela não pode se responsabilizar pelo comportamento do outro só porque eu não pude fazer algo por ela. Sim. Né? E é engraçado que, na hora que você foi falando, eu fui pensando assim, às vezes, essa segunda pessoa, hoje escutando, se ela se posicionar, ela vai ajudar muito quem está nesse papel hoje. Sim. Hoje, o nosso papel de quem não está vivendo o vitimismo e conhece pessoas que estão dentro desse processo, é o nosso papel fundamental de ajudar ele. Sim. Né? Às vezes até faz para assim, estou cansado, vou fazer porque... E a gente entra dentro daquele mundo, dentro daquele contexto ali, e a gente vai, a palavra que você colocou chave, reforçando uma doença. Sim. E não se cura. É verdade. Sim. Então, é muito importante, sabe, Flávia, a gente começar a identificar até que ponto que aquela pessoa, ela realmente precisa de uma ajuda, né, como nós falamos aqui, ou se ela está querendo se passar, né, por uma vítima, né? Sim, ela sim. querer que você resolva as coisas dela. Sim, né? sim. É complicado, né? Então, a gente tem que sair desse lugar, nós não podemos reforçar a pessoa, porque eu acredito que a pessoa, uma das pessoas primeiras que vão poder ajudar essa pessoa é essa pessoa que reforça. Porque é ela que está diretamente com ela que está vendo o que está acontecendo e está sentindo no próprio corpo, né? As consequências dela agir dessa forma. Porque ela não fica satisfeita com isso também. Ela faz, mas ela sente uma angústia, né? Ela sente, às vezes, até uma raiva. Por que ela está fazendo dessa forma? Nossa, se torna-se uma confusão na vida das pessoas, Sim, né? sim. Que a pessoa fica sem paz, né? Como você falou, sente essa angústia, aí se torna um relacionamento pesado, né? Falando de que seja, às vezes, dentro de casa, familiar, amizades, né? Marido, mulher, né? Filhos, né? Tantas relações, né? Porque isso pode estar envolvido em todas as relações, não é isso, Ney? Sim, todas as relações. E é por isso que, às vezes, é difícil, assim, para as pessoas entenderem quando chegam no consultório, mas elas falam assim, mas o meu marido não tem prazer de ficar em casa. Mas aí você vai conversando com a pessoa, é uma pessoa extremamente negativa. Fala só coisas negativas o tempo todo. E você vai avaliar, a conversa dela dentro de casa é só assim. Sim. Então, assim, ela acaba o quê? Fazendo com que essas pessoas também se afastem de alguma forma. Né? Então, não é só no convívio de amizade, né? Tem a questão dos filhos, Sim. dentro da família, pessoas que se colocam ali, por quê? Porque elas vão receber algo que, para elas ali, naquele momento, no entendimento delas, é algo que é prazeroso. Sim. Né? Eu não tenho que me haver com as responsabilidades, né? Se der errado, não fui eu. Nossa, sempre levando para o outro, né? Sim, sim. E a gente percebe que um fundo da questão do vitimismo é a baixa autoestima. Olha aí. A baixa autoestima, ela é a base das nossas relações. Sim. E a gente percebe que as pessoas que são vitimistas, elas sofrem muito com isso. Sim, né? sim. Só que ficar nesse lugar também, né? Não vai adiantar nada, ela não vai conseguir resolver nada e também ela vai o quê? Afastar essas pessoas. Salvo se ela tiver alguém que esteja disposta a estar ali com ela. Né? Sim. Mas até essas pessoas acabam uma hora cansando. É verdade. Graças a Deus que nós temos buscado o Senhor, Sim. né? E fica um alerta, né, para Sim. todos que estão nos assistindo, para entender que às vezes chegou a hora, né, de romper e buscar essa ajuda. Neiva, muito obrigada por vir aqui, por nos ajudar. Né? Você já é nossa parceira, né? Nós temos muitos programas aí, sempre vai estar aqui conosco. Mas muito obrigada mesmo por estar ampliando a nossa visão diante da situação. Obrigada, Flávia. É um prazer e nós estamos aí juntos para trazer temas relevantes que possam ajudar as mulheres, né? De alguma forma, parar e pensar na sua vida, o que tem sido a sua vida. Será que elas estão no lugar certo? Sim, né? Isso aí. O nosso tempo chegou ao fim, mas na próxima quarta-feira tem muito mais para você. Deus te abençoe e até lá!